E aí, gente, beleza? Tudo tranquilinho? Vamos lá. Hoje a gente vai falar, pessoal, de um assunto muito importante que é, digamos assim, pré-requisito, na minha forma de entender, ao assunto de memória, né? É importante que vocês entendam como é que funcionam as unidades, tanto de armazenamento quanto de transmissão nos computadores, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o computador ele funciona desde o hardware até o software. Tá? Então, quando a gente está falando numa linguagem de hardware, a gente está falando numa linguagem de baixo nível. É como os hardware, como as placas se comunicam. O ser humano não tem nem noção ali da quantidade de pequenas, mínimas quantidade de informações que são passadas, que são transmitidas entre as placas, que de forma que existe uma linguagem ali para que o hardware comunique-se, né, para que o processador se comunique com a memória, por exemplo. E existe uma linguagem do ser humano com o próprio software, quando a gente utiliza um software. E é aquele software que se comunica com um software abaixo dele e com outro abaixo, até chegar a nível de hardware. Então, quando a gente fala numa linguagem do ser humano com o software, a gente fala numa linguagem de alto nível. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quanto mais próximo a linguagem de comunicação que o computador está utilizando ali está mais próximo do ser humano, é de mais de alto nível. Quanto mais próximo do hardware, mais de baixo nível. Então, como será então que o hardware, por exemplo, guarda os arquivos que a gente tem? O arquivo é alto nível para a gente consegue, o arquivo em si, né? A gente consegue abrir o arquivo e entender que aquilo é um arquivo de foto, é uma imagem, por exemplo. A gente consegue. Mas o hardware em si, ele não sabe que aquilo é vídeo. Não. O que é que ele sabe? Ele sabe que aquilo ali é um conjunto, tá, de pequenas informações juntas que ao final, de forma, digamos assim, mágica, né, para a gente, nos transforma numa imagem, numa foto, no que seja. Qualquer informação digital. Então, essas pequenas, mínimas informações que eu falei são exatamente o que a gente chama de bit. Tá? O bit é a menor quantidade de informação. Beleza? E ele pode ser 0 ou 1. Ou seja, é um código binário. Código binário tem dois valores, ou é 0 ou é 1. Tá? Para a máquina, quando esse bit é um 0, para a máquina, ela entende algo como um desligado ali. E quando esse bit é um 1, ela entende como ligado. Isso a gente não precisa entender, gente. Nenhum ser humano precisa entender. Porque é uma linguagem de máquina. Mas por que você está falando linguagem de máquina, professor? Para a gente que é fazendo um curso técnico de informática, entenda. Apenas para que vocês compreendam agora o que é um byte. E aí já começa o byte a estar um pouco na nossa noção. O byte é um conjunto de 8 bits desse. É um conjunto de 5 números 1 e 3 zeros, por exemplo. Só que não é o número 1 que a gente entende decimal. Esse número 1 que eu estou falando aqui é uma representação. Mas, na verdade, o hardware entende isso como 5 ligados, digamos assim, e 3 deles ligados. Tem 8 aí. Mas qualquer combinação dessa, de zeros e uns, você vai ter 8, você vai ter um byte. Né? Então pode ser 8 zeros, 8 uns, né? Pode ser 0101, 01, 01, 10, 10, 10, 10. Quantas combinações eu tenho aí? Quantas? Essa vai ser inclusive uma questão para a gente discutir, né, nos exercícios. Quantas combinações eu posso ter em um byte? Quantas combinações diferentes? É uma questão mais matemática e de lógica do que de informática. Né? Vamos pensando aí. Eu posso ter. Então, quando eu tenho 8 bits, eu tenho um byte. Beleza. Mas um byte é muito pouco para o que a gente pensa hoje. Quando a gente fala no arquivo, a gente diz que um arquivo tem não sei quantos megabytes. Então, por isso que a gente tem outras unidades. Né? Então, quando eu tenho 1024 bytes,
1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte ou 1 KB. Presta atenção que esse B de byte aqui é maiúsculo e o B de bit minúsculo, tá? Ou o que é 1024? É 2 elevado a 10. Beleza? 2 elevado a 10. Se você pegar o número 2 elevado a 10, vai dar 1024. Tá? Pode fazer. 2 ao quadrado é 4, 2 à terceira é 8, 2 à quarta é 16, 2 à quinta é 32, 2 à sexta é 64, 2 à sétima 128, 2 à oitava 256, olha, falei alguma coisa aí, 2 à nona 512 e 2 à décima 1024. Então, por isso que é 1024. Porque eu estou numa linguagem aí, porque 2, esse 2 vem de onde? Do binário. Tenho dois valores, ou é 0 ou é 1. Aquele espaçozinho ali, eu tenho um espaço para, digamos, 10 casinhas. Cada casinha dessa ou é 0 ou é 1. Daí que vem esse 2. Só tenho duas possibilidades. Se eu pegar essas duas possibilidades na primeira casinha, duas possibilidades na segunda casinha, duas possibilidades na terceira e assim por diante, até a décima casinha, eu vou ter 2 vezes 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 10 vezes. Ou seja, que é 2 elevado a décima. E isso nada mais é do que 1024. Por isso que é 1024. E não 1000. Nesse caso aqui. Ah, preste atenção. 1024, 1 KB. E aí eu continuo. 1024 KB, que é 2 elevado a 20 bytes. Não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Só para saber que isso aqui é 1 megabyte. 1024 mega, 1 giga. 1024 giga, 1 tera. 1024 tera, 1 peta. Pode parar por aqui. O que é que a gente usa hoje? Para disco de armazenamento em massa, por exemplo, hard disk, você tem 1 tera normalmente. Se hoje é normal, assim, computadores pessoais. Eu estou falando do computador que a gente está acostumado. Né? 1 tera. Isso quer dizer o quê? Que aquele HD, por exemplo, tem 1024 GB. Ou 2 elevado a 40 bytes. E se eu quisesse isso em bits? 2 elevado a 40 bytes. Como cada byte tem 8 bits, então, vezes 8 bits, eu teria aqui 1 terabyte cabe quantos bits? É só fazer essa conta, fica à vontade. Né? Ou é só você fazer, é 1024 GB. Então, se é 1024 GB, quanto tem 1 GB? Isso é regra de 3. Quanto tem 1 GB? 1024 MB. Então, 1024 GB tem o quê? 1024 vezes 1024 MB. E o mega? 1024 KB. Se eu quiser saber, é só fazer 1024 vezes 1024 vezes 1024, que eu vou ter em KB. E se eu quiser em byte? 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes, que é exatamente isso aqui, 2 elevado a 40. É a mesma coisa eu fazer 2 elevado a 10 vezes 2 a 10 vezes 2 a 10 vezes 2 a 10 é 2 elevado a 40. Claro que eu não vou cobrar essa continha aqui para vocês fazerem, de forma não. Só quero que vocês entendam o que é um bit. Que 8 bits são bytes. Que 1024, e por que 1024 aqui? Por que 1024? Porque não é 1000. Por que é 1024? Você entender porque eu tenho um sistema binário. Né? Eu tenho um sistema binário. Eu vou ter aqui 1024, porque a cada 10 eu não vou ter 1000, eu vou ter 1024. Tá? Em um sistema binário. Se esse sistema aqui fosse, por exemplo, ternário, tivesse 3 valores possíveis, 0, 1 e 2, por exemplo, já seria diferente. Tá? Então, 1 KB cabe em 1 KB, quando você vê 1 KB, quer dizer que cabe 1024 bytes. Certo? Que 1001 MB cabe 1024 KB. E que 1 GB cabe em 1024 MB, que 1 TB cabe em 1024 GB. E que 1 peta, 1024 TB, e pode parar por aí. Beleza? Agora, o que é que eu quero que vocês entendam aqui nessa de baixo? Essa informação aqui você já está falando diferente. Você está dizendo aqui que 1 bit, eu não estou nem primeiro que eu estou falando de kilobit, eu não estou falando de kilobyte. E aqui eu estou dizendo 1000 bits. O que é isso? Aqui é o seguinte. Gente, aqui é um padrão de armazenamento. Quando eu estou falando de memória, eu estou falando em armazenamento. Já falei isso no tópico anterior. Então, quando eu estou medindo, por exemplo, o tamanho de uma memória, deveria ser, ou pelo menos deveria ser,
em cima desse padrão aqui, né? De 1024. Existe até uma discussão, algumas empresas já receberam até processos, porque existe até problema na justiça, que algumas vendiam, por exemplo, um HD de 1 TB, não com 1024 GB, mas com 1000 GB. Situações semelhantes que fizeram uma certa confusão quanto a isso. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que quando o padrão correto é esse aqui, quando eu estou falando de armazenamento de dados, quando eu estou falando de armazenamento de dados. Quando eu estou falando de transmissão, é diferente. O que é transmissão? A velocidade de sua internet, por exemplo. Transmissão de dados. Quantos a minha internet tem, sei lá, 100 megabits. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha internet tem 100 megabits por segundo. Eu estou querendo dizer que ela transmite em 1 segundo 100 megabits. 100 milhões de bits. Aí eu estou medindo em bit, negão. Eu estou medindo em bit. Eu não estou medindo em byte. Presta atenção que aqui eu não estou transformando para byte. Porque quando eu estou falando em transmissão de dados, o que eu transmito, eu meço em bits. A medida é em bits. Então, a medida é feita assim. Eu consegui em 1 segundo transmitir 1000 bits. Essa minha taxa de transmissão aqui, em 1 segundo, 1000 bits. Sei lá, na internet. Muito baixo, né, essa transmissão na internet. Mas, vamos dizer, 100 mil bits, 100 milhões de bits em 1 segundo. Em 1 segundo, eu consigo 100 milhões de bits sendo transmitido. O que é que eu estou querendo dizer? Que em 1 segundo eu consigo ali enviar 100 milhões de zeros e uns. Seja o que for que você estiver enviando, talvez você esteja enviando um arquivo executável, um arquivo de foto, um arquivo do bloco de notas, o que seja. Os bits que representam aquele arquivo é que são enviados. E a minha taxa de transmissão está dizendo que eu consigo enviar 100 milhões de bits. Bits em 1 segundo. Então a taxa é medida em bits. Então quando eu digo 1 kilobit, eu estou dizendo que eu tenho 1000 bits. Se eu disser que eu consigo transmitir 1 kilobit por segundo, eu não estou transmitindo 1024 bits por segundo. Eu estou transmitindo 1000 bits por segundo. Ou seja, 1000, pode ser 500 0 e 500 números uns, 500 e 500 0. Qualquer combinação de zeros e uns aí, desde que o total dê 1000, em 1 segundo eu transmito aqueles 1000. Isso é um exemplo. Então eu transmiti o quê? 1 kilobit já. Eu já transmiti 1 kilobit. Então preste atenção, quando eu estou falando em transmissão de dados, eu vou medir a quantidade de bits que eu estou transmitindo ali por segundo. Normalmente medido por segundo. E você vai encontrar isso em várias coisas que você utiliza no dia a dia. Na sua taxa da internet. Eu posso fazer uma prática aqui daqui a pouco, mostrar para vocês. No barramento das placas. Agora, se ele disser que a transmissão é em bytes, aí o padrão é esse aqui. Mas normalmente a transmissão é feita em bits. Tá? E aí segue a mesma lógica, né? Aí fica até mais fácil. 1 megabit são 1000 kilobits. Observe que o que é transmitido aqui são 1000 kilobits. Não chega a ser um byte. Não chega a ser aqui 1000. Aqui não chega a falar em 1024. Então eu não consigo aqui dizer. Se eu quisesse, eu poderia transformar para bytes isso aqui. Tá, poderia. Era só eu dividir por 8. Mas essa não é a forma que é medida. Tá? E assim vai. 1 gigabit, 1000 megabit. 1 terabit, e assim vai, né? 1 terabit, 1000 gigabits. E 1 petabit, 1000 terabit, e assim vai. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que quando eu falo assim, kbps, que eu não coloquei aí, se eu disser assim, eu tenho uma transmissão que é vamos falar em mbps, 1 megabits por segundo. Quer dizer o quê? bps é bits por segundo. O Bzinho é minúsculo, já falei para vocês. Então, bits por segundo seria medida assim, 1000 kilobits por segundo, por exemplo.
1000 kilobits por segundo, 1 megabit. Se eu colocar aqui que a minha taxa de transmissão é 1 M, B, minúsculo, PS, ou seja, 1 megabit por segundo, eu estou dizendo que eu transmito em 1 segundo 1000 kilobits. Ou 1 milhão de bits. Tá? Então, se sua internet, por exemplo, é de 100 megabits, você tem 100 milhões de bits sendo transmitidos por segundo. Até isso. Claro que não chega. A gente vai... Isso é uma discussão até mais na frente. Tá? Então é isso que vocês precisam entender. Que esse padrão aqui é um padrão mais para transmissão. Ok? Então aqui, ó, é o que eu acabei de explicar, está resumido aqui. Normalmente usado em rede, velocidade e assim vai. Beleza? O que eu ia esquecendo de falar para vocês, antes de passar para o próximo assunto, e eu vou ser bem mais rápido, o que vocês também precisam entender, gente, é que isso aqui é uma representação binária. Tá? E aqui é uma representação decimal. Como é que você sabe isso? Preste atenção. Se tu pegar o que é 1000, 1000 é 10 a terceira. 1000 é 10 a terceira. Se tu for fazendo aqui, transformando isso tudo aqui em bits, por exemplo, vai ficar 1000 vezes 1000, 10 a sexta. Você vai conseguir colocar na base, aqui, sempre o número 10, assim como aqui sempre foi o número 2. Por quê? Isso é uma apresentação decimal. Isso aqui é uma apresentação... Desculpa, isso aqui é uma apresentação binária, isso aqui é uma apresentação decimal. Como eu disse para vocês, porque, na verdade, existe uma polêmica. Eu vou considerar isso aqui, é o que ainda de fato, existe uma polêmica quanto a isso, porque existe um padrão, após essa disputa, essa polêmica, até uma disputa judicial até com fabricantes de HD, que eles, por exemplo, deveriam utilizar esse padrão, mas, de fato, vendiam a cada, digamos, 1000, ele já transformava, a cada 1000 bytes, ele já passava para 1 KB. Ou seja, ali ele já ganhava 24 bytes. E, de fato, isso foi válido. É tanto que o HD em si, se você for medir, não bate exatamente o que você compra, né, dentro desse padrão. E aí surgiu também a ideia do kibibyte. O kibibyte, sim, teria esse padrão de 1024 bytes. Tá? E o padrão kbyte, kilobyte, megabyte, como a gente está vendo aqui, seria de 1000. Porém, eu prefiro passar essa informação aqui para vocês, porque é o que se utiliza, principalmente, como eu também quero preparar vocês que tiverem interesse em fazer provas de concurso, aproveitarem essas aulas para isso, é o que se utiliza ainda em provas de concurso. Tranquilo? Então, tirando essa polêmica, o que eu quero que vocês entendam é que existe uma forma de armazenamento e um padrão para transmissão. E que existe essa polêmica, deixar claro isso para vocês. Tá? E vai ser, inclusive, um ponto de discussão para a gente discutir esse tópico. Beleza? Para que vocês pesquisem e entendam melhor essa parte aí. Mas para o que eu vou cobrar, o que eu vou considerar, quando eu falar em kilobyte, eu estou falando 1024 bytes. Quando eu falar em megabyte, eu estou falando 1024 kilobytes. Eu não vou falar aqui de kibibyte, de mebibyte. Eu não vou falar disso porque não é o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Eu vou considerar dessa forma aqui, nas questões. Beleza? E é o que de fato ainda é considerado até em concurso público. Vou falar isso aqui rapidamente. O que é um sinal analógico, o que é um sinal digital. Tá? O sinal analógico ele é caracterizado por ser contínuo, ter infinitos valores, representado nesse gráfico aqui. Pode ter vários valores. Para cada valor do eixo X aqui, ele pode ter vários valores no eixo Y. Ele normalmente é utilizado
em telefonia, em televisão antiga, né? A televisão de hoje é digital, não utiliza. E tem também o sinal digital, em que ele é discreto. Ou seja, o valor não é contínuo, não é necessariamente um valor, para ser mais prático, real, como você pode ver aqui. Ó. Eu posso ter aqui o número 1, depois eu ter aqui, por exemplo, né? Número 1. Se eu passar um pouquinho aqui, vamos considerar que o número 2 está aqui, que vai bater com esse ponto aqui mais alto. Mas entre o 1 e o 2, observe que o sinal ele recebeu valores como 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Valores infinitos, né? Porque ele recebeu aqui 1,1 até 1,2, 1,3 e assim vai. Até chegar aqui no 2. E assim continuou. Já aqui não, né? Esse aqui ele é discreto. Ora ele é 1, ora ele é 0. Depois ele é 0. Depois ele é 2. Depois ele é... Vamos considerar que isso aqui é o 0, isso aqui é o 1 e isso aqui é o 2, né? Depois ele é 2, depois ele é 0. Depois eu tiver 0, 0. Vamos considerar aqui menos 1, 0. Ou seja, são valores discretos. É aquilo ali, forma inteira. Né? Ele aqui assumiu valores como 1, 0, 2, menos 1, né? Dentro dessa amplitude. Ou seja, é uma amplitude pré-determinada. Eu aqui variei. Vamos considerar aqui como um número 2, né? Aqui no eixo Y. E aqui como um número menos 1. Tá? Mais ou menos. Então ele variou de menos 1 até 2. É uma amplitude, isso aqui é a amplitude do menor até o maior. Os valores que eu assumi naquele sinal são pré-determinados. É diferente desse gráfico aqui. Então quando um sinal, em qualquer equipamento que você está utilizando, ele é analógico, ele é transmitido dessa forma. E quando ele é digital, dessa forma. O modem, ele faz uma transformação de um sinal desse estilo aqui para esse e vice-versa. Lembra que a gente falou dos modems de modulação e demodulação? É isso que ele faz. Ele transmite isso aqui para isso aqui. Tranquilo? Então, o sinal digital ele pode ser definido, transmitido, né, tipo de transmissão de forma serial ou paralela. Muito simples de entender o que é uma transmissão serial. É uma transmissão que vai cada bit de uma vez. Tá? Bit a bit. O primeiro bit pode ser um 0 ou 1, o segundo, o terceiro, o quarto. Cada um por vez, um por vez. E a paralela é que vai a transmissão simultânea, é uma transmissão em que pode ir vários bits por vez. Como é que eu posso ver isso? Por exemplo, quando eu estou na minha transmissão da internet, tá? Como é feita aquela transmissão? Os bits vêm um por vez, vem vários por vez. Por exemplo, um simples, USB. Quando você está usando o seu USB, você pega lá um pendrive, coloca no seu computador e envia os arquivos de um pendrive para o computador. Lembra que eu falei para vocês, aqueles arquivos são uma sequência de bits? Aqueles bits, aquele arquivo, quando é copiado para o computador, o que é que acontece? Todos aqueles bits, se seu arquivo tiver, por exemplo, 5 MB, se ele tem 5 MB, ele vai ter 5 vezes 1024 KB. Então ele vai ter 5 vezes 1024 KB, vezes 1024 para chegar em bytes. Então ele vai ter 5 vezes 1024 vezes 1024 bytes. Vezes 8 para chegar na quantidade de bits. Então é 5 vezes isso tudinho aí que eu falei, vezes 8 no final, vai ter a quantidade enorme de bits. Certo? Então o que é que ele faz? O USB. O que é o USB? Universal Serial Bus. Barramento Serial Universal. Ele vai transmitir esses bits um por vez. Até transmitir todo o conteúdo do arquivo. Que na verdade é uma sequência de zeros e uns. Legal, né? E a transmissão simultânea não. Ela é paralela, ela transmite em grupo. Né? Aparentemente dá a ideia de ser melhor do que a serial, mas existem problemas que a gente não vai relatar aqui com a transmissão paralela, né? Uma sincronização, enfim, que isso atrapalha a transmissão paralela e termina atrasando, e hoje em dia, inclusive, certos de transmissão são seriais, que se tornam-se mais rápidas, inclusive. Tá? Outro ponto importante, gente, e aí fica como uma pesquisa para vocês, esses códigos aqui, é os códigos e como as informações são representadas para o sistema operacional. Né? Existe o código ESC, que a gente chama de ESC2, tá? Existe o EBCDIC, existe o Unicode. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, quando você tem um caractere, a letra A, como é que o computador entende essa letra A? Cada caractere desse, ele ocupa no computador 8 bits no padrão ESC2, que é o padrão que a gente utiliza
de fato. Tá? É o código, a representação de código que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente está utilizando lá o nosso sistema operacional Windows, por exemplo. Tá? Então, é utilizado basicamente nos nossos, que é o que a gente utiliza nos nossos microcomputadores. Então, você tem a letra A lá. Então, a letra A lá ela tem 8 bits. Ela é representada por uma sequência de 8 bits. Existe uma tabela com a sequência de 8 bits representar a letra A. Representar a letra A minúscula, a letra B, todos os caracteres são representados por uma sequência de 8 bits. E aí a pergunta, quantos caracteres eu consigo representar em 8 bits? Variando todos esses bits. Por exemplo, um bit, o primeiro bit 01, o segundo 01, fazendo todas essas combinações possíveis. Quantas eu posso? 256. Como é que você sabe isso, Tiago? Simples, pô. É 2 elevado a 8. Se eu tenho 8 bits, cada espaçozinho para botar um bit, eu tenho duas opções, ou é 0 ou é 1. Se eu tenho 8 vezes isso, eu tenho 2 vezes 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 2, que é 2 elevado a 8. Então eu tenho 256 caracteres diferentes. Por isso a gente tem 256 caracteres diferentes que podem ser representados na tabela ESC2. Fica como exercício. Dá uma pesquisada na internet, procura essa tabela ESC2, tá? Para tu ver como cada caractere é representado. E aí cada caractere desse é representado no sistema operacional, né, por uma sequência de bits. Imagina aí um texto, por exemplo, vai ter um bocado de caracteres junto e o sistema operacional vai interpretar aquilo ali e vai transformar num texto. Mas para isso o sistema operacional precisa conhecer essa tabela ESC2. Tá? Só isso. Essas outras aqui, esses outros padrões, aqui mais usado no mainframes, aqui mais usado no Oriente, também por causa da quantidade, ou seja, o código, eles são em 16 bits, então ele já consegue endereçar 65.536 caracteres. Isso aí varia bastante também por causa do alfabeto de cada lugar, né? Mas aí eu preciso que vocês entendam só que a tabela ASCII2 representa para cada caractere 8 bits, ou seja, cada caractere, basicamente, ele ocupa 1 byte. Cada caractere que você digita, por exemplo, num texto, ele ocupa 1 byte de armazenamento no seu computador. Beleza, pessoal? A aula foi um pouco prolongada, porque ela é muito importante para você ter entendimento nas próximas, mas eu prometo que vou compensar o tempo nas próximas, para que não fique tão longo essa sequência de vídeos. Ok? Então, gente, por hoje é isso aí, beleza? Foquem em quê? Em compreender a diferença do que é um byte, do que é um bit. O bit é a menor quantidade de informação do computador. O que é um kbyte, o que é um megabyte. Tá? Eu vou cobrar muito esse conhecimento, porque está muito no dia a dia de vocês, da gente. Qual é a diferença de quando eu tenho dados armazenados em memória, né, no padrão da informática, ou no padrão das telecomunicações, quando eu tenho dados sendo transmitidos. Por exemplo, se eu tiver 1024 bytes para ser transmitidos, na verdade eu tenho o quê? 1024 vezes 8 bits. Né? Cada byte tem 8 bits. Multiplica aí essa conta. E aí eu posso lhe perguntar, por exemplo, quantos segundos eu vou gastar em um sistema que transmite 1000 bits por segundo. Aí você vai pegar esse resultado, dividir por 1000 e vai saber. Certo? Perfeito, gente? Então, acredito que eu falei tudo que precisava aqui. Vou apenas mostrar aqui uma coisa a vocês. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Fiz um testezinho aqui de conexão, ó. De quanto minha internet conseguiu, tá? De download e de upload. Como está num momento de muita gente acessando, olha só o que eu consegui de download e de upload, tá? Deixa eu vir aqui, vou até 1000, vou mostrar para vocês como faz, né? Tem um Festival também, vários testes de velocidade, né? Esse velocímetro RJNet também aqui, é minha conexão, né? Vou deixar rodando no momento do teste para vocês verem. Vocês vão ver que a velocidade é medida em
megabits por segundo. Tranquilo? Olha lá. Dando ping. Ping é a comunicação com o servidor. Fazendo o teste de download. Né? A gente ainda vai estudar o que é download, o que é upload, mas acredito que você já sabe o download é que você está, a carga que você está baixando, né? E upload é a carga que você está enviando. Pronto, é isso que eu queria que vocês vissem aqui. Mbps, tá? Então essa taxa aqui é em megabits por segundo. Olha como está baixo. Está dando muito baixo de download, 1.99. Né? E de upload em torno de 20, 21, 22 megas. Né? E aqui, veja que a taxa é medida em que? Megabits por segundo. Tranquilo? Então, agora sim, pessoal, para não ir deixando esse exemplo de mostrar a vocês, vou parar por aqui. Nas próximas aulas a gente dá um desconto, para não ficar muito prolongado. Beleza, gente? Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês, pessoal. Valeu!